Muito bem, queridos, nós estamos aqui no púlpito, fazendo a nossa leitura do texto, que está conectado à nossa leitura bíblica devocional. Isso é uma questão muito importante, da nossa comunidade. Nós temos um ensino muito ativo aqui na igreja, Ele pode não ser muito tradicional, mas nós estudamos a Bíblia todos os dias, Então isso é um diferencial muito grande da nossa igreja, essa preocupação em ensinar a palavra. E toda semana nós escolhemos um dos textos que nós lemos, Todo domingo nós escolhemos um dos textos que nós lemos durante a semana e a gente prega sobre esse texto, Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Oséias, capítulo 6. Nós lemos os profetas Isaías e Jeremias, aí nós pulamos os profetas Ezequiel e Daniel, e nós fomos para o profeta Oséias. Ezequiel e Daniel nós vamos estudar posteriormente, em outra ocasião. Profeta Oséias, capítulo 6. Se você encontrou, peço que você fique de pé. Muito bem. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio de meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejam misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui, Israel está contaminado. Tá bom até aqui, queridos, vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa, nesse momento, falar aos nossos corações, às nossas vidas, que essa mensagem do Senhor seja importante para que, nessa semana, a gente continue olhando para Jesus Cristo em todas as circunstâncias. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Queridos, o profeta Oséias, ele é um ícone, na história dos personagens bíblicos. Eu falei numa outra semana a respeito de Jeremias, dizendo que a vida dos profetas não era alguma coisa muito fácil, e muitas vezes a vida do profeta, ela se misturava à sua própria vida. Ou seja, a sua vida passava a ser também a sua missão, Tal era a identificação que ele tinha, tanto com a palavra que ele estava ministrando para o povo
e também a forma de ele exemplificar com os próprios atos. O profeta Oséias, ele é um desses profetas que também passou por essa situação, onde a vida dele se confundiu um pouco com a própria mensagem. A gente vê, queridos, que na leitura que a gente fez sobre o profeta, que logo nos capítulos iniciais existe um mandato de Deus ali para que ele pudesse tomar uma decisão. Segundo os estudiosos, eles não estão bem certos se ele já havia se casado ou se ele casou nesse processo em que Deus o chama para profetizar, mas a questão é que esse homem se casou com uma mulher que posteriormente veio a traí-lo, né? E o profeta Oséias era alguém que amava muito aquela esposa, e a esposa, de uma maneira extremamente cruel, digamos assim, uma maneira fria, ela decidiu abandonar a própria casa, o próprio marido, a própria família, e ela foi viver como uma meretriz. Ela passou a viver em prol dos seus próprios amantes, e até mesmo os filhos que vieram depois dessa decisão que ela tomou, né, não eram mais do próprio esposo, do Oséias, mas era fruto do pecado que havia acontecido ali depois na sua vida. E o que Deus mandou ele fazer foi primeiro rejeitar aquela mulher e falar com ele que ela seguisse o próprio caminho, e foi exatamente isso que Oséias fez. Ele abandonou a sua esposa, a sua própria sorte, de acordo com seus próprios desejos, e ela se entregou, se afundou ainda mais nessa vida, e houve um momento que ela estava tão atolada nessa confusão, no pecado, que os próprios amantes a rejeitaram, e ela começou a não ter aonde ficar. Ela começou como uma mulher que precisava de proteção na cultura judaica, ela ficou completamente largada à míngua, e foi aí que Deus mandou que ele recebesse aquela mulher de volta e perdoasse ali o que ela havia feito e restituísse a sua condição de esposa. Queridos, essa é uma história um tanto quanto difícil de nós entendermos e também de aceitarmos, porque normalmente quando nós falamos sobre alguma coisa como essa, isso nos causa um certo repúdio. A nossa situação, muitas vezes, quando nós ouvimos pessoas nos contando histórias como essas, simplesmente a gente fala: não, isso é uma injustiça, isso não pode acontecer. Como assim, né? Ela larga o próprio marido, ela trai o próprio marido, né? Ela abandona para viver com os amantes, e depois o marido recebe essa mulher novamente. Como pode, né? Nós temos um senso de justiça próprio que nos impede de enxergar esse mandamento que Deus deu ao homem de Deus, a Oséias, como algo virtuoso, como uma virtude. E de fato, queridos, é alguma coisa muito difícil, a traição, né? A traição não só no casamento, mas também de uma amizade, né? Ou de um parente muito próximo. Se alguém já viveu essa situação, sabe o quanto é doloroso. E muitos dos estudiosos colocam Oséias como sendo o Jeremias, né? Só que Oséias, no reino do norte, ele pregou não para o reino do sul, Judá, mas para o reino do norte, Israel, que aqui nesse texto é identificado como Efraim. E nessa questão de Oséias, ele sofreu tanto quanto Jeremias, porque ele teve um envolvimento pessoal. Aquilo que aconteceu com ele foi necessário para que fosse um exemplo para o povo de Deus entender qual era a gravidade dos seus pecados.
E a gente vê essa gravidade aqui nesses textos, como por exemplo o versículo 8, que diz: Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. O que a gente vê é que havia uma contaminação do Reino do Norte. Nós nos lembramos que houve uma divisão logo depois da morte do rei Salomão. Aquele Israel que foi unida por Davi, ela se desfez em dois reinos, e um reino, que é chamado Reino do Sul, Judá, né? Ele continuou fiel ao Senhor durante um tempo, mas o Reino do Norte, logo na figura de Jeroboão I, construiu um bezerro de ouro, e isso fez com que Israel se desviasse. E quando a gente lê o livro de Reis, nós percebemos que Judá, ele aos poucos, ele vai deixando o caminho do Senhor, mas isso não acontece com o Reino do Norte, que rapidamente se desvirtuou do caminho. E o que o profeta está dizendo aqui é que a nação, ele quebrou aquele primeiro pacto que Israel havia feito com o Senhor lá no Sinai. Deus havia dito para eles: olha, eu estou dando aqui a minha lei para vocês, e se vocês obedecerem a minha lei, né, se vocês demonstrarem que vocês estão comprometidos comigo, eu vou mostrar o meu comprometimento também. Na verdade, eu já estou mostrando esse comprometimento, que eu os tirei de uma forma poderosa do Egito, estou trazendo vocês para o Sinai e vou levar vocês para a terra que eu prometi a Abraão. E Deus estava fazendo isso naquele momento, e ele fez um pacto com aquele povo, e o povo falou: nós vamos seguir voluntariamente ao Senhor, fica tranquilo, nós vamos te obedecer. E isso não aconteceu. A gente viu que no período dos juízes a nação se desviou, mas Deus enviou Davi ali quando o nome de Deus voltou a ser invocado na nação. Mas alguns anos depois do governo de Salomão, novamente Israel se volta de maneira hábil em prol do pecado, e o reino do sul, Judá, ainda que tenha ficado durante o tempo, também se desviou. Mas ele era o profeta do norte, olhava para o norte e olhava aqueles absurdos que estavam acontecendo, e aí ele fala sobre essa violência, sobre os pecados que estavam acontecendo aqui nesse lado da nação. E aí ele diz o seguinte no versículo 10: vi uma coisa terrível na terra de Israel, ali Efraim se prostitui, Israel está contaminado. Queridos, esse termo que o profeta Oséias usou aqui não era mera figura de linguagem, queridos. Quando o Senhor chamou esse profeta, e não só através de Oséias, em outras passagens bíblicas, Deus também usa essa figura de linguagem, que é a questão do adultério, né, da prostituição, dizendo que Israel havia se prostituído, né, com outros deuses. E queridos, isso é muito claro nas Escrituras, que esse era o sentimento de Deus com relação ao seu povo. Deus fez um pacto com aquela nação, né? Nós temos estudado na escola bíblica dominical, dizendo que todo relacionamento ele é baseado num pacto, e Deus havia proposto um relacionamento com a nação de Israel, e o símbolo desse relacionamento, o pacto, era a lei de Deus. Eles diziam: não, nós estamos comprometidos, nós estamos, entre aspas aqui, casados com vocês, nós vamos servir a você. E Deus falou: eu vou abençoar vocês, e a única coisa que eu peço de vocês não é a perfeição, mas é a honestidade, é a sinceridade no relacionamento. Vocês têm aí o culto, né, os sacrifícios para vocês demonstrarem esse envolvimento nesse relacionamento. Mas Israel abandonou completamente. Queridos, esse próprio livro, se não me engano, no capítulo 9 ou capítulo 10, ele cita aqui uma divindade chamada Baal Peor. Não é pior, não, é Peor, apesar de ser muito ruim, né? O Baal Peor foi, piada terrível, Baal Peor foi o pior, ai meu Deus,
Baal-peor, ele foi uma divindade, foi a primeira vez que Israel se prostituiu cultualmente com um deus cananeu, quando Deus estava levando a nação através do deserto. Deus provia a alimentação, o maná, e antes deles receberem a terra prometida, antes deles plantarem, ainda com o alimento que o próprio Deus dava o sustento para a nação, eles ofereceram aqueles alimentos do Senhor para essa própria divindade. Está registrado isso no Pentateuco. Queridos, o profeta, ele levanta exatamente esse ponto, ele vai exatamente nesse Deus, não por mero acaso, mas porque Israel estava traindo o Senhor desde aquele momento. Deus havia se comprometido, Deus havia amado aquela nação, ele havia feito a sua parte. Israel, ele não estava sendo abençoado, ele já era abençoado, ou melhor dizendo, ele não seria abençoado, mas ele já estava sendo abençoado. Deus já estava dando tudo isso, mas a nação decidiu se voltar para a prostituição, e aquelas pessoas sacrificaram aos vários e vários deuses de Canaã. Elas trocaram a glória do Deus eterno, aquele que os livrou da escravidão do Egito, e eles trocaram essa glória pelos deuses cananeus ali. Então esse era o sentimento de Deus, era o sentimento de uma traição. Na verdade, a vida de Osés estava exemplificando tudo aquilo que o Senhor estava trazendo para a nação. Aquele povo, sim, por causa dos pecados, eles seriam abençoados, mas Deus os perdoaria e os traria de volta. Nesse momento, o que eles estavam para viver era a consequência das suas próprias escolhas. E muitas vezes nós lemos esses primeiros versículos do capítulo 6, como por exemplo o versículo 1, que diz: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Quando o profeta fala isso, você diz: graças a Deus, o povo de Israel, ele se arrependeu dos seus pecados. Não, queridos, eles estavam ouvindo. O profeta estava dizendo: quem dera que Israel pudesse se arrepender, ver que Deus os havia abandonado, e quem dera a nação voltasse para ele, se lamentando pelos seus pecados. Mas Israel não tinha esse tipo de comportamento. Como diz o versículo 4: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Ou seja, Israel, durante algum tempo, ele se envolveu com o Senhor, como no tempo de Josué, ou como no tempo ali de Davi, mas esse amor do povo logo se evaporava, e eles voltavam para os seus pecados. E por isso o Senhor estava trazendo o juízo. Não que Deus fosse um Deus mau, mas Deus, ele amou a nação, ele fez de tudo. Mas uma coisa Deus não poderia fazer, era fazer com que eles voluntariamente obedecessem e fossem sinceros na relação com Deus. Queridos, Deus não chuta portas. Deus, por mais que nós saibamos que Ele é um Deus todo-poderoso, tem o controle de todas as coisas, Ele nos deu sim a capacidade de escolhermos. E quando, queridos, nós falamos sobre, por exemplo, a eternidade, as pessoas, elas vão para o inferno porque elas decidiram não olhar para Jesus Cristo e não se arrependerem dos seus próprios pecados. E a verdade é que quando nós nos convertemos, há um processo da escolha. Sim, esse processo é feito antes pelo Espírito Santo. A fé que nós recebemos, ela não é nossa. Isso é algo que acontece nas regiões espirituais, antes mesmo de eu me dar conta. Mas a verdade é que Deus, na nossa conversão, restaura o nosso querer, para que nós possamos escolhê-lo. E quando Israel decidiu abandonar o Senhor,
essa decisão foi uma decisão plena da nação de Israel. Eles estavam escolhendo se afastar do Senhor. O versículo 6 dizia: pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Deus, ele não tinha interesse em que Israel obedecesse apenas para que aquele cumprimento fosse um cumprimento da lei mecânico. Deus desejava um relacionamento com o seu povo, mas o seu povo, ele apenas olhava para a lei como lei. Por isso, Deus não falava: eu não desejo o sacrifício de vocês. Ué, mas não foi o Senhor que instituiu os sacrifícios? Mas o intuito do Senhor não era o sacrifício em si, mas que aquilo despertasse a misericórdia no seu coração. O intuito de Deus, através da lei, era o conhecimento, em vez de mero holocausto que era apresentado ali, o cordeiro que lhe era queimado. Queridos, Deus estava disposto a fazer a sua parte, mas Israel não queria. E, surpreendentemente, o profeta nos fala, no versículo 7, a causa desse problema. E a causa desse problema, nesse versículo diz: na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Na cidade de Adão, eles me quebraram a aliança e foram infiéis. Quando Deus criou o homem, ele instituiu um pacto com o homem. Ali, naquele momento, bastava o homem obedecer para que ele recebesse os benefícios do relacionamento com Deus. Mas o homem, ele decidiu desobedecer. A árvore do conhecimento do bem e do mal, como eu já disse muitas vezes, é a porta de saída. E o homem escolheu sair do relacionamento com Deus. O problema de Israel era o problema que ocupa o coração de todos os homens. Aquela maldade, aquela teimosia para o mal é o grande problema do povo de Deus. Eles não eram diferentes, porque eles eram um povo eleito, porque o Senhor escolheu Abraão como povo, mas simplesmente eles eram o que eles eram, porque o ser humano, ele está distante de Deus, ele não quer saber de Deus. Israel, aquele povo ali, eles continuavam com o mesmo coração endurecido de Adão, e que durante tantos anos a Bíblia foi mostrando ao povo de Israel que muitos daqueles que faziam parte do povo escolhido, eles haviam abandonado o Senhor. E isso tem a ver com a maldade que existe no coração de cada um de nós. Isso tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Queridos, objetivamente, o que essa mensagem ela traz para nós como reflexão. Muitas vezes nós pensamos na nossa relação com Deus como algo religioso. Nós achamos que Deus, ele não está interessado num relacionamento conosco, que basta que nós façamos uma série de coisas, que basta que eu, por exemplo, como pastor, venha aqui, prepare um texto, fale para vocês de uma maneira polida, com palavras muito rebuscadas, e que Deus está satisfeito com esse tipo de atitude, ou então de que você se vista de uma maneira, se porte de um jeito. Mas não, queridos, o Senhor, ele o que quer de nós não é sacrifícios ou holocaustos. Deus não tem interesse na nossa religiosidade. Deus, ele não se importa se a gente se encontra aqui e isso aqui tem um formato de igreja ou não, se tem uma cruz aqui como símbolo da nossa fé ou não. O que Deus quer saber é se de fato a nossa religião condiz com a nossa vida, se a fé que nós professamos ela tem a ver com o nosso dia a dia, ou se simplesmente nós fazemos tudo com a aparência de crentes, mas no fundo nós não somos crentes. Se nós somos como o povo de Israel, que era o povo eleito, sim, eles eram descendentes de Abraão, o homem que Deus escolheu, o homem que Deus pensou, o homem no qual Deus falou: eu escolho você e a sua descendência, e através da sua descendência
todas as famílias da terra serão abençoadas. Sim, essa promessa previa Jesus Cristo, mas nem todos os descendentes de Abraão eram descendentes de Abraão na fé. E todos nós nos tornamos descendentes dessa promessa se nós somos crentes de fato, se nós somos crentes pela fé e não por alguma coisa externa. Meus irmãos, o que eu peço nessa manhã, e é uma coisa que eu não peço apenas para vocês, essa mensagem também é para mim. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, sonda o nosso coração. Muitas vezes, queridos, nós vivemos como se Cristo não tivesse morrido por nós, ainda que a gente repita essa realidade. Lembre-se, o pecado é algo tão sério para Deus, que foi necessário a morte do Filho dele, para que nós fôssemos livres dessa maldição. Você não está aqui porque você é bonzinho. Nenhum de nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós temos uma dívida com Deus. E nós só estamos aqui porque Deus, Ele não olhou para nós, Ele não olhou para os nossos méritos e disse: sim, João Pedro eu aceito porque ele é um cara bonzinho. Ou José Ricardo, sim, ele é um cara legal, torce para o Fluminense. Que pena. Ou o Iago, ele olhou para nós: Iago é um cara trabalhador. Nenhum de nós, pela nossa própria virtude, nós precisamos ter a ideia de que o homem, isso não é apenas Israel, isso não é apenas Adão, o homem, ele se colocou nessa posição de trair aquele que nos criou. Nós somos essa pessoa. E eu me lembro, queridos, para a gente terminar a nossa mensagem de hoje, daquela parábola de Jesus que fala sobre o filho pródigo. O filho, ele tinha um relacionamento com o pai, ele tinha tudo, né? Tudo que era disponível, que o pai havia conquistado, ele deixou disponível para os filhos. Mas ele disse: eu não quero mais viver com você, eu quero receber a minha parte na herança e eu vou embora, porque eu não me importo com você. E aí ele vai para uma terra distante, lá ele gasta tudo e ele começa a passar fome. E aí ele fica desesperado, porque ele fica numa situação impossível de se viver. E aí ele volta dizendo: eu vou voltar e vou falar para o meu pai: meu pai, me aceita como um dos seus serviçais, porque se eu for um funcionário seu, para mim já vai ser melhor, porque pelo menos eu não vou morrer de fome, eu vou trabalhar para pagar a minha própria comida. E aí, quando ele vem ensaiando esse discurso, ele chega perto do pai, e aí o pai o vê ao longe e corre em sua direção, e aí ele começa: pai, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. E ele ia dizer: me trata como um empregado. O pai não deixa ele responder, e o pai, naquele momento, abraça o seu filho, e aí ele pede que toda a seu status, né, de herdeiro seja devolvido a ele, como a capa, o anel e as sandálias. Ele novamente, aquele pai, de uma maneira amorosa, permitiu que o filho fosse embora. E quando o filho retornou, ele estava pronto para amar. Nós somos o filho pródigo. Todos nós somos o filho pródigo. Esse aqui não é o seu vizinho, o seu irmão. O filho pródigo não é aquele outro lá que você vê. Todos nós somos o filho pródigo. Todos nós fomos aceitos e perdoados pelo Pai. Mas para que viver, queridos, na prostituição? Para que viver olhando para essa vida, achando que essa vida vai te dar alguma coisa que não tem valor algum? Porque todos nós um dia passaremos, todos nós iremos deixar essa vida, e a única coisa que é eterna é o amor de Deus, que nos sustentará enquanto nós estivermos com Ele. Que o Senhor abençoe essa mensagem. O Senhor esteja conosco nesse momento. Eu peço para você ficar de pé, chamar o Senhor de louvor aqui. Senhor, tem misericórdia de nós.
Nós sabemos, Senhor, que a gente é falho em muitas coisas. Nós sabemos que muitas vezes nós nos decepcionamos, Senhor Deus, nessa jornada que a gente vive. Eu não posso nem dizer que a gente decepciona a Deus, porque Deus ele tem o controle, Ele sabe exatamente todo o nosso potencial, ainda que esse potencial não tenha sido manifesto, Senhor Deus, na nossa vida, mas Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Senhor, e nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós pedimos perdão pelas nossas falhas. Todas as vezes, Senhor, que a gente não conseguir ser perfeito, tem misericórdia de nós. Nós oramos a Ti, Senhor, que a Tua graça nos cubra e que a gente possa se sentir amado e perdoado, Senhor. Livra-nos de entender que nós somos merecedores de qualquer coisa e ajuda-nos a viver em santidade, compreendendo, Senhor, aquilo que nós temos guardado, Senhor Deus, de mal no nosso coração, sabendo que só o Espírito Santo pode nos santificar. Santifica as nossas vidas e ajuda-nos a viver em sinceridade, contando com seu perdão e a sua graça todos os dias. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos com as palmas voltadas para